Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos juntos mais uma vez. Sejam bem-vindos ao nosso Momento Sublime. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho sobre a correção que nós abençoadamente recebemos de Deus quando precisamos dela. É verdade. É uma bênção sermos corrigidos por Deus. O sábio Salomão escreveu lá em Provérbios capítulo 3, versículo 12, o seguinte: porque o Senhor corrige quem ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem ele quer bem. Então, o verdadeiro pai é aquele que quer bem ao filho. E porque quer bem ao filho, corrige quando esse filho precisa de correção. E a palavra de Deus vem e diz que Deus age assim comigo e com você. Né? Deus nos corrige porque Ele nos ama. E o sábio diz, porque o Senhor corrige quem Ele ama. Né? A disciplina de Deus, irmãos, é a melhor coisa que pode acontecer a uma pessoa. A disciplina de Deus é uma bênção, é uma bênção. Devemos agradecer a Deus por ela. Ainda que ela doa, ainda que ela nos cause algum desconforto, algum contratempo, ainda que você seja surpreendido, ainda que você não esperasse que ela acontecesse, mas se acontece e vem de Deus, a disciplina, a correção de Deus é uma bênção. Por quê? Primeiro, porque ela é fruto do amor dele por nós. E o sábio Salomão está dizendo, se Deus nos corrige, é porque ele nos ama. Então, a correção é uma prova de que Deus nos ama. Mas também porque ele quer o nosso bem. O nosso Deus deseja que sejamos felizes. Ele quer que estejamos bem. Ele quer que estejamos no caminho certo. Ele quer que estejamos alcançando sucesso naquilo que fazemos. Ele deseja o nosso crescimento em todos os sentidos, em todos os sentidos. Então, por isso, ele nos corrige, porque ele quer o nosso bem. E ele sabe que naquele momento, do jeito que eu estou vivendo, do jeito que eu estou me comportando, eu não vou me dar bem lá na frente. Então, como ele sabe de antemão, ele me corrige, ele me disciplina. Ele tem direito a isso. Eu pertenço a ele. Ele é o meu Pai. Ele é o meu Senhor. Ele deseja o meu bem. Amados, a correção de Deus é restauradora. Quando uma pessoa está enferma ou está com problemas morais sérios e ela se arrepende e confessa e aceita a correção de Deus, essa pessoa é restaurada. E essa restauração promove o nosso crescimento e aumenta o nosso desejo de servir a esse Deus, de amar cada vez mais. A disciplina de Deus nos corrige, ou seja, apaga o errado e escreve o certo em cima. Correção é como se você está escrevendo num quadro de giz e você vê que escreveu uma palavra errada. A correção, você pega o apagador, apaga a palavra errada e escreve a palavra certa. Tá? Então, a correção ela é necessária, porque ela ensina-nos o certo. Ela nos coloca a entender o certo e a praticar o certo. Tá? Não queira viver sem a correção de Deus. Não queira viver a revelia da correção de Deus, porque isso seria o seu fim, seria a sua destruição. Se Deus te disciplina, se Deus te corrige, é porque Ele te ama. Glorifique a Deus por isso. Glorifique a Deus por isso, né? Ele sabe o melhor para todos nós. Ele sabe o que é melhor para todos nós.
Então, a conclusão que eu chego quando eu leio esse versículo é a seguinte: a correção de Deus é motivada pelo amor que ele tem por mim. Então, a correção de Deus é o melhor que pode acontecer à minha vida. Que Deus faça a vontade dele na minha vida, se necessário, me corrigindo duramente, para que eu possa aprender e para que eu possa voltar ao caminho do bem. Querido Pai, ensina-nos a fazer a tua vontade. Dá-nos, ó Deus, simplicidade e humildade para aceitar a tua correção, porque dela precisamos. E quando ela vem, vem para o nosso bem. Muito obrigado. Ajuda-nos a caminhar na direção sempre da tua vontade. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Temos todos um bom dia.